Vamos às notícias de hoje. Aumento dos casos de conjuntivite em Lorena preocupa a Secretaria de Saúde do município. A importância do sorriso. Conheça os desafios dos profissionais que cuidam da boca das pessoas. Veja também a segunda parte da reportagem especial sobre o sonho da casa própria. E ainda... Você acha francamente que com a prisão do Lula está tudo resolvido em relação à corrupção, em relação à sucessão presidencial? Hoje nós vamos abordar esse assunto aqui com o Dr. Fábio Antunes. Ele é especialista em direito eleitoral e veio aqui disposto a deixar tudo claro para a gente. É já, não saia daí. Olá, está começando mais uma edição do Repórter Setorial. Vamos às notícias. De acordo com a Secretaria de Saúde de Lorena, aumentou o número de casos de conjuntivite no município em relação ao ano passado. Só no mês de março foram registrados 226 casos da doença. Os dados das secretarias de vigilância epidemiológica apontam uma probabilidade de surto em todo o estado de São Paulo de conjuntivite. Aqui em Lorena, só na última semana foram registrados 210 casos de conjuntivite. Nós vamos conversar com a Ellen, que é gerente da vigilância epidemiológica aqui de Lorena. Ellen, fala pra gente o que a secretaria está fazendo para que melhore essa situação aqui na cidade. Isso. A Secretaria de Saúde de Lorena, mediante essa notificação, a confirmação desse surto, que foi 80% dos casos de incidência desse ano foram na última semana, nós estamos mobilizando as equipes de saúde com relação às prevenções, Então, estamos capacitando as equipes, tornando à tona todo o nosso manual de prevenção, de acordo com o Ministério da Saúde, informando quais são as medidas, lavagem das mãos, higiene das mãos, como que faz o período de transmissão, o que deve ser feito quando a pessoa estiver acometida, que são os cuidados básicos de higiene. Então, a gente começa, primeiramente, pela higiene das mãos, porque a conjuntivite, basicamente, é a infecção e inflamação da membrana dos olhos. Então, tem a presença de um vírus, que é o surto mais comum que a gente está vivendo no estado de São Paulo. Esse vírus ele é transmitido tanto pelo contato direto da mão com o objeto ou indireto, que é a presença desse objeto que a gente faz essa transmissão indireta. Então, é importante que as pessoas façam a higienização das mãos a partir do momento que elas estejam com a conjuntivite, evitar aglomerações, Então, é muito comum que uma pessoa acometida num ambiente fechado, ela transmita para outra pessoa, porque é uma doença contagiosa, altamente contagiosa e transmissível. É importante que também separe os objetos de uso coletivo, então, por exemplo, um travesseiro, uma toalha de rosto. Então, esses objetos é importante que seja isolado para a pessoa que esteja com a conjuntivite nesse momento. Ellen, conta pra gente quais são os sintomas da conjuntivite. Os sintomas mais comuns com relação à conjuntivite viral é a presença de secreção esbranquiçada nos olhos, a coceira, que é uma característica muito comum que os pacientes relatam, a coceira, um ardor dos olhos, que eles relatam que tem a impressão de que tem areia nos olhos, é uma dificuldade ao acordar, então fica muito secretivo a partir do momento que abre os olhos ao acordar e tem essa presença de secreção. Fotofobia, então há uma dificuldade de encarar a claridade, então isso causa bastante dor de cabeça, inclusive, e também essa coceira, que é devido a essa presença desse vírus. Então, se a pessoa tiver algum desses sintomas, estiver sentindo algum desses sintomas, é importante que ela busque um médico, uma unidade básica de saúde. É fundamental. A partir do momento que ela procura qualquer unidade de saúde, ela vai ser notificada. A gente pega dados simples para a gente ter um controle da situação. É importante porque o médico tem uma condição de avaliar a intensidade dessa infecção, se há necessidade de algum encaminhamento para algum especialista e fazer todo o acompanhamento. Muito obrigada, Ellen. Então, como a Ellen falou, a conjuntivite ela pode ser transmitida. Por exemplo, se uma pessoa que está com conjuntivite coça o olho, coloca a mão em um objeto, outra pessoa vem e coloca a mão nesse mesmo objeto, ela pode pegar a conjuntivite. A gente tem que ficar atento a esses sintomas também que a Ellen citou para a gente e, se caso estiver sentindo algum desses sintomas, procurar logo um médico ou uma unidade básica de saúde. Carolina Silva, de Lorena. O juiz Sérgio Moro decretou na tarde desta quinta-feira a prisão do ex-presidente Lula.
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou sua primeira noite preso em Curitiba, onde centenas de seus seguidores se reuniram para pedir sua libertação. Um perímetro de segurança foi estabelecido em torno da sede da Polícia Federal, impedindo que os manifestantes se aproximassem. Como ex-presidente Lula é muito querido, então o Brasil inteiro tá vindo para cá. Nós passamos a noite aqui em Resistência junto com todos os companheiros que estão prestando solidariedade ao presidente Lula. Segundo a Central Única dos Trabalhadores, o movimento espera a chegada de dezenas de caravanas de todas as partes do Brasil. Os partidários de Lula prometeram uma vigília permanente e apostam em uma rápida mudança de jurisprudência que permita soltá-lo. A sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo ainda estava tomada por cartazes contra a prisão do petista neste domingo. O local abrigou Lula de quinta-feira até a noite de sábado, quando o líder de esquerda deixou o prédio e entrou em um veículo da Polícia Federal antes de seguir para Curitiba. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na noite deste sábado à sede da Polícia Federal de Curitiba, onde vai começar a cumprir sua condenação de mais de 12 anos de prisão por corrupção. Lula havia sido detido à tarde em São Bernardo do Campo e transferido para a capital paranaense de avião. Em seguida, um helicóptero com o petista aterrissou no edifício. Centenas de manifestantes contrários ao líder do PT foram até o local e soltaram fogos de artifício para comemorar a prisão. Do outro lado de uma barreira colocada pela polícia, havia uma concentração de lulistas. Houve tumulto e gás lacrimogênio foi usado para dispersar os grupos. Lula começa a cumprir a pena em uma cela especial da Polícia Federal de 15 metros quadrados com banheiro privativo. Ele terá direito a uma visita semanal de familiares próximos e poderá tomar banhos de sol 2 horas por dia. Manifestantes e policiais entraram em confronto na noite de sábado, enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pousava de helicóptero na sede da Polícia Federal em Curitiba. Bombas de gás lacrimogênio foram lançadas para dispersar a multidão. Me sinto destruída. A polícia apoia a destruição da democracia, apoia o golpe que está em curso no país. Bom, algumas sofreram algumas escoriações devido ao tumulto, algumas caíram. Nós atendemos cerca de 4 crianças que ficaram assustadas devido à poluição sonora, né? Logicamente são crianças, não estão acostumadas com barulho. Esse foi o quadro que nós encontramos aqui hoje. Pouco antes da confusão, o clima era de comemoração entre manifestantes contrários ao ex-presidente. E ele merece ser preso, ele achou que era impune, mas aqui na República de Curitiba todo mundo paga pelos seus crimes. Lula foi preso após ser condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O petista se diz inocente e vítima de uma perseguição política para impedir sua candidatura às eleições presidenciais de 2018. Você acompanha o comentário com o jornalista e advogado José Carlos Cataldi. Amigos, se vocês pensam que a guerra contra a corrupção se encerrou com a prisão de Lula, estão muito enganados, né? A defesa passou o fim de semana reunida com o próprio Lula para estabelecer uma nova estratégia e provavelmente até quarta-feira pode sair uma decisão que mude completamente o cenário. Vamos ver o que vai acontecer. Fora isso, está faltando gente, né? Do próprio PT, dos outros partidos e até os avulsos que estão envolvidos nessa situação tão complicada, né, em que se transformou uma espécie de máfia da corrupção para estabelecer a divisão de propinas por parte daqueles que se interessavam, ora por campanha, ora por acertar a situação do próprio bolso. Vamos ver como é que se desenrola essa semana. E afora isso, se não der certo essa estratégia da semana, tem ainda a chegada da primavera do Lula, né? Porque o Toffoli assume a presidência do Supremo Tribunal Federal, prometendo recolocar em julgamento essa história da prisão depois da condenação em 2º grau. Fica aí esse ingrediente na fórmula mágica. Vamos ver o que vai acontecer. Continua a transferência dos venezuelanos de Roraima para outros estados do país.
A ação é coordenada pelo governo federal e envolve vários ministérios. Os primeiros raios de sol ainda nem tinham surgido no horizonte quando os imigrantes venezuelanos começaram a jornada rumo a São Paulo. Nas malas, o que conseguiram levar do país natal, em crise econômica e política. Osvaldo, de 48 anos, se viu obrigado a deixar a Venezuela há 6 meses, quando a fome bateu à porta. Ele conta que pesava 98 quilos. Quando chegou ao Brasil, estava com 66. De esta persona que está acá, que pesaba 97, 98 kilos aproximadamente. Acá he recibido gran ayuda de parte de los brasileños. Le agradezco mucho, mucho. Un país que está completamente en la ruina, okay, saqueada y completamente la gente muriéndose de hambre en las calles, comiendo animales y comiendo perros. Laura, de 44 anos, tinha uma lanchonete na Venezuela. Ela conta que com os sucessivos aumentos de preços, o dinheiro foi ficando escasso. Ao lado da filha Ludmila, de 11 anos, se emociona ao lembrar do país e dos parentes que ficaram para trás. Na parte de minha família, em minha casa, minhas 2 filhas. Foi minhas 2 difícil hijas. deixar aqui? Ah, sí, difícil, pero ahí vamos, pouco a pouco. Tenho esperança em volver. Na fila do embarque para São Paulo, Gerardo, de 33 anos, mostra a carteira de trabalho brasileira, na esperança de conseguir um emprego. Eu espero el futuro, como le dije, tener a mis hijos aquí, tener seguridad, tener derechos humanos y garantías, que es lo principal en el ser humano a nivel mundial. Chamado de processo de interiorização, a transferência dos imigrantes foi a alternativa encontrada pelo governo federal para dar melhores condições aos que querem viver e trabalhar no Brasil. A adesão foi feita de forma voluntária. São 116 pessoas com histórias de vida distintas, que se cruzaram quando a Venezuela entrou em crise e agora se juntam no desafio de construir uma nova vida aqui no Brasil. 116 imigrantes já desembarcaram aqui na base aérea de São Paulo e foram levados em ônibus até os abrigos da cidade. Eles vão receber o suporte da prefeitura, vão ter acesso a aulas de português, a cursos de português, acesso às unidades de saúde e as crianças vão ser matriculadas nas escolas. Uma campanha feita pela Agência Nacional de Transportes Terrestres sobre o uso do cinto de segurança nos ônibus rodoviários tem deixado os passageiros mais conscientes sobre os riscos que podem ocorrer na falta deste acessório. O número de acidentes com vítimas fatais nas rodovias de todo o Brasil são de 45 mil mortes por ano. Uma parceria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e a concessionária Nova Dutra promovem a ação Voo de Cinto na região do Vale do Paraíba. A campanha já conscientizou mais de 7 mil motoristas e passageiros de ônibus ao longo da Via Dutra. As pessoas normalmente elas acham que o cinto incomoda, isso é um dos pontos. Um outro ponto é que as pessoas acham que elas estão seguras dentro do ônibus porque o ônibus é um veículo grande. Então é uma falsa sensação de segurança. Essa falsa sensação de segurança faz com que a gente tenha que se esforçar muito para convencer a pessoa que ela precisa se importar com a própria vida. É um pouco contraditório, mas a gente tem esse papel e a gente tem investido nisso. Nós criamos essa campanha para ser uma campanha pontual, mas dada a relevância do tema e a nossa vontade, o nosso desejo de mudar essa cultura, a gente acabou tornando isso um programa. Então, mensalmente, desde 2014, a gente faz essa ação aqui na Dutra. O objetivo do Voo de Cinto é ajudar a reverter uma estatística preocupante. Dados do Ministério da Saúde apontam que apenas 50,2% da população tem o hábito de utilizar o cinto de segurança no banco traseiro de veículos de passeio ou em transportes coletivos. Em caso de acidentes, o equipamento é responsável por reduzir em 75% o risco de uma lesão grave. De acordo com Paulo, o número de pessoas que ainda não utilizam esse equipamento de segurança vem diminuindo. Pela experiência de observação de que 20% mais ou menos das pessoas tinham o hábito de usar o cinto de segurança. Hoje a gente já tem uma realidade um pouco melhor. Hoje a gente já atinge aí mais ou menos metade ou 60% do ônibus normalmente faz o uso do cinto de segurança. Então a gente tem colhido bons resultados e a gente tem interesse que essa campanha permaneça por muito tempo. Use cinto de segurança! No próximo bloco você acompanha a segunda parte da reportagem especial sobre o sonho da casa própria. Repórter Setorial volta daqui a pouco.